Então, gente, como eu falei para vocês, teve um probleminha seríssimo no meu celular, foi um problema na memória, certo? Eu estava apagando as coisas e a memória sempre aumentando, consumida, chegou a um ponto que o celular de 128 GB, pouco tempo de uso, estava sem memória. Aí descobri que o armazenamento da lixeira comia a memória dele, eu tive que ir lá, descobrir onde era isso para apagar, por isso que deu a bronquinha. E aí essa aula que era para ser em uma parte só, acabou sendo dividida em duas, né? Hoje vamos para a segunda parte. Lembra que eu falei que tinha mais um exemplo? Então vamos fazer esse exemplo para depois a gente ir para a fórmula de equação de estado de um gás, tá? A equação de Kleppel. Então, esse exemplo aqui, gente, vê, uma amostra de um gás perfeito sofre as transformações AB e BC conforme mostra o gráfico. Aqui tem a pressão em função do volume. A temperatura em B vale 27 graus Celsius. Quais as temperaturas em A e C? Quero saber qual a temperatura no ponto A e qual a temperatura no ponto C. Eu tenho que ver os tipos de transformações que estão ocorrendo aqui. De A para B, vejam que a pressão é a mesma. 2 atm, então isso é uma transformação isobárica. Isobárica é pressão constante. Se a pressão é constante, lembram que volume e temperatura aumentam na mesma proporção, na mesma ordem. Se o volume de A para B aumentou, a temperatura de B é maior do que a temperatura de A. Certo? Essa temperatura de B foi dada em graus Celsius. Vocês lembram que não serve graus Celsius para a fórmula. A gente tem que fazer o quê? Transformar em Kelvin. Para transformar de Celsius para Kelvin, basta adicionar 273 unidades e a temperatura de B é 300 Kelvin. Para calcular a temperatura em A, eu faço a relação. Lembra do PVT por Voton, né? Pressão de A, volume de A, temperatura de A, igual a pressão de B, volume de B, temperatura de B. Porém, gente, pressão constante, a gente vai tirar a pressão da fórmula, já que é uma transformação isobárica. Então, a pressão não vai fazer diferença, já que é a mesma para os dois, tá certo? E a gente vai usar essa relação. Volume de A sobre temperatura de A, igual a volume de B sobre temperatura de B. O volume de A é 2. Temperatura de A a gente quer descobrir. O volume de B também o volume de B é 5 e a temperatura de B é 300. Pode simplificar aqui, pode por 5. 5 por 5, 1, 300 por 5 dá 60. E aí faz produto dos extremos igual ao produto dos meios. Uma vez TA dá TA. 2 vezes 60, 120 Kelvin, tá? Mas a resposta, já que ele deu P em graus Celsius, a resposta eu vou dar em graus Celsius. Isso depende das alternativas, né? Para transformar de Kelvin, para transformar de graus Celsius para Kelvin, a gente adiciona 273 unidades. Para transformar de Kelvin para graus Celsius, a gente diminui 273 unidades. Isso dá menos 153 graus Celsius, tá certo? Então, essa é a temperatura no ponto A. No ponto C, gente, ó, de B para C, que tipo de transformação é essa? Lembra que eu falei para vocês que quando o gráfico é uma curva, a gente tem uma isoterma. Se é uma isoterma, a transformação é isotérmica. Significa que a temperatura em C vai ser igual à temperatura em B. Ou seja, 27 graus Celsius. Não vou nem ter trabalho de calcular aqui, né? Certo? Gente, agora, equação de estado de um gás. A famosa fórmula da puta velha. Tá? Lembram, né? Que aqui, ó, equação de Clapeyron, um cientista francês, por isso que não é Clapeyron, é Clapeyron, tá? Cientista francês, ele analisa as relações entre as variáveis de estado de um gás com a quantidade e o tipo de gás. Ou seja, gente, ele vai relacionar as variáveis, pressão, volume e temperatura com o número de mols, tá? Certo? Ele vai pegar o quê? A quantidade e o tipo de gás. E a quantidade e o tipo vai dar o número de mols. Então a fórmula é essa, ó. Pressão vezes volume igual ao número de mols vezes a constante dos gases vezes a temperatura em Kelvin, que é gás. Tudo que é gás é em Kelvin. Esse R, constante dos gases, nas unidades usuais vai ser 0,082, porque a gente normalmente usa a pressão em ATM, o volume em litros, número de mols em mol, e a temperatura em Kelvin. Mas se for no sistema internacional, e aí mais para o lado algumas situações onde a gente vai relacionar com energia e tudo mais, aí a gente usa essa unidade, 8,31 joules por mol vezes Kelvin, tá certo? Na física a gente usa muito isso aqui. Na química é praticamente só essa, tá? Você sabe que gases a gente estuda em física e em química.
N é o número de mols, vocês lembram, estudaram há pouco, agora em química, que o número de mols é a massa dividido pela massa molar, ou a massa fórmula, tá certo? Então, aquela velha história, né? Tem uns que gravam com a frasinha, por você nunca rezei tanto. A maioria prefere puta velha não rejeita trabalho, né? Então, a famosa fórmula da puta velha, tá? Beleza? Vamos colocar em prática essa fórmula agora, tá? E aí, gente, ó, dois exemplos, tá? Da equação de Clapeyron, da fórmula da puta velha, tá? Esse primeiro aqui, mais simples, né? Mais direto. Vê o que ele fala? Um certo gás ocupa um volume de 41 litros, então a gente já tem um volume, V igual a 41 litros, sob pressão de 2,9 atmosferas, então já tem a pressão também, 2,9 atm, tá? A temperatura de 17 graus Celsius, então T é 17 graus Celsius, que não pode ficar em graus Celsius, lembram que tem que ser em Kelvin, né? Então eu vou adicionar 273 unidades, eu tenho a temperatura de 290 Kelvin, tá? Sendo R 0,082, que é a constante dos gases, apareceu R, gente, a gente já sabe que vai ser essa fórmula e não a outra, né? Tá certo? A diferença dessa fórmula para a outra é que ela vai ter ou duas pressões, ou dois volumes, ou duas temperaturas, é que só vai ter um de cada, tá? Eu quero o número de moléculas contidas nesse gás. Para saber o número de moléculas, basta saber o número de mols. Vocês sabem que, lembram que um mol tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, que é o número de Avogadro, né? Então, eu acho N para depois transformar isso aí em moléculas. Por exemplo, se der 3, eu faço 3 vezes 6 vezes 10 a 23, que dá 18 vezes 10 a 23, tá certo? Então, meu trabalho é encontrar esse N, mas já tem todas as condições para encontrar. Por quê? Porque eu já tenho a puta, já tenho a véia, né? Eu quero não. Tenho rejeito e tenho trabalho, tá? Falta o N, número de mols. Então, a pressão é quanto? Né? 2,9. O volume é 41. N é o que eu quero encontrar. A constante 0,082 vezes 290. Gente, cálculo da gota, que eu vou fazer isso sem calculadora. É invento uma besteira danada, né? Meu bonito tá ali 3, 40, né? Aqui 300, que é bem mais fácil. Os caras são safados. Vamos lá. Multiplicar 2,9 vezes 41. Eu poderia simplificar. Dividir 290 por 2,9. Dá no mesmo. Se vocês quiserem fazer isso, vão me ajudar bastante. Vocês aceitam que eu faça isso? Porque você não está calculadora aí, né? Do outro lado, estudando. Beleza, eu não estou aqui. Então eu vou simplificar, tá? O 2,9. Já que é produto de um lado e produto do outro, a gente pode simplificar. 2,9 por 2,9 dá 1, 290 por 2,9 dá 100. Facilita demais. Vê como vai ficar fácil agora. 41 igual a 100 vezes isso aqui, gente, é só deslocar a vírgula duas casas. Vai ficar o quê? 8,2 vezes. Olha como diminui o cálculo. A esperteza é matemática. Se vocês tiverem essa esperteza, vocês vão ganhar tempo demais. É nem vocês sabem que tempo é ouro. Então, esse 8,2 vai passar dividindo aqui, ó. 41 dividido por 8,2. N igual a 5 mols. A pergunta foi em mols? Não, né? Foi moléculas. Mas a gente sabe que um mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então a gente multiplica aqui, ó, por 6 vezes 10 a 23. Vocês sabem que é 6,02, mas a gente está redonda, né? 5 vezes 6, 30 vezes 10 a 23. Que melhorando a notação científica, dando uma deslocada, uma casa para a esquerda, a gente aumenta um expoente, né? 3 vezes 10 a 24 moléculas. Essa é a quantidade de moléculas desse gás nessa situação. Não é tranquilo, gente? É uma água, moleza mesmo. Essa outra parece mais uma carta, né? Essa é um enunciado, tá? Os desenhos são bem maiores. Ó, um cilindro metálico de paredes indeformáveis, ou seja, se a parede é indeformável, o volume dele não vai se alterar, né? Contém gás ideal a menos 23 graus Celsius. Quando aquecemos lentamente o sistema até 127 graus Celsius, ó, aquece lentamente, porque se aquecer rapidamente pode haver explosão, tá? Uma válvula deixa escapar gás. Como aquelas válvulas de panela de pressão, vocês estão ligados que aquilo é para escapar da pressão, né? Para manter a pressão dentro, porque se não tiver aquilo, a pressão aumenta demais, o material não resiste e explode, tá?
então uma válvula deixa escapar gás a fim de manter a pressão constante. Ou seja, gente, ó, temperatura aumenta, mas o volume não se altera e a pressão também não se altera. O volume não se altera porque o recipiente é indeformável. A pressão não se altera por conta da válvulazinha, que vai deixando sair pressão para manter a pressão interna, tá certo? Durante todo o processo, determina a fração do gás inicial que escapa. E por que vai escapar gás? Porque se não escapar, explode. Para manter a pressão, é necessário que um pouco ou muito desse gás saia, tá certo? Já que a temperatura aumentou. Senão, a temperatura ia aumentar, mantendo a mesma quantidade de gás, ia explodir. Ok? Então vamos pensar no seguinte, gente. Ó, a temperatura 1 é menos 23 graus Celsius. Mas não vale graus Celsius, né? Então a gente transforma para Kelvin. 250 Kelvin. A temperatura 2, bem maior, né? 127 graus Celsius. Que dá 400 Kelvin. Aí ele quer saber a fração do gás inicial que escapa. O gás inicial tem quanto? N1. Esse é o número de mols inicial. Eu vou descobrir o N2 em relação a N1 para aí saber quanto escapou. Por exemplo, se N2 der 0,2 N1, significa que escapou 0,8, tá? Então é isso que eu vou descobrir primeiro. Quanto é N2 para ver quanto escapou de N1. E como é que eu vou fazer isso, pelo amor de Deus? Ó, inicialmente eu tenho P1 vezes V1 igual a N, N1, né, vezes R, vezes T1. Depois eu tenho P2 vezes V2, N, vezes N2, né? Vezes R, vezes P2. Gente, vai mudar a pressão? Na questão ele fala que não. Vai mudar o volume? Na questão ele fala que não também. Então, se P1 é igual a P2 e V1 é igual a V2, significa que, ó, como P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2, quem é P1 vezes V1? Não é N1 vezes R vezes T1. Quem é P2 vezes V2? Não é N2 vezes R vezes T2? Matou a questão. Tá certo? Vocês entenderam porque foi que eu igualei? Porque se essa pressão e esse volume são iguais a esse e esse, eu posso igualar os dois, já que são iguais, tá? E quem é P1 vezes V1? NRT1. Quem é P2 vezes V2? NRT2. Aqui eu mato a questão. R eu já descarto. Ele nem deu. A gente nem tinha garantido que era 0,082. Tá? N1 é N1 mesmo. Temperatura 1 é quanto? 250. N2 eu quero descobrir. E a temperatura 2 é 400. Então quem vai ser N2, gente? N2 vai ser 250 N1, que é o que a gente tem desse lado, dividido por 400. Posso cortar um zerinho aqui, né? Isso vai dar 0,625. 625. É. 0,625 N1. Ou seja, N2 vai ser 62,5% de N1. Isso foi o que ficou no recipiente. Ele quer saber quanto escapou, gente. No início é 100%. Se ficou 62,5%, quanto escapou? 37,5%. Olha, é muito comum aparecer problemas desse tipo envolvendo a equação de Clapeyron, tá certo? E aí vocês vão ter que ter habilidade. Vocês vão ter que fixar naquilo que é igual para os dois. Se o volume mudasse e só tivesse pressão igual, tu jogava volume para cá, igualava as pressões e usava a mesma relação, tá? Então tem que ter um pouquinho de habilidade nesse tipo de questão. Vou fazer mais uma para que vocês se liguem, tá certo? Porque direto assim é muito simples. Mas nem sempre vai vir assim, aquela coisinha prontinha, né? Todo mundo sabe que o Enem vem mudando, tá? E a gente tem que esperar sempre o Satanás na prova, tá? Então vamos para a próxima questão. Então, gente, ó, mais uma questãozinha para a gente fechar a situação. Sabe o que eu estava pensando hoje? A gente está na Semana Santa, meu irmão, com esse Covid, a gente com essa corona, com a quarentena, eu não lembro mais de nada, gente. Eu não sei que dia é hoje, não sei nem, estava esquecendo até do meu nome. A situação está feia, viu? Mas
Agora que eu lembrei que a gente está na semana de Páscoa, gente. Menino, esse ano não vai ter ovo para ninguém não. Lá tá complicado mesmo. Porque para você sair para comprar essas coisas é bem complicado. E eu acho assim, que está um desânimo tão grande, né? Eu lembro que na minha casa dos meus pais, era muito comemorado Semana Santa. Minha mãe adorava cozinhar, tinha muitos filhos, adorava a família toda junta. E era uma celebração grande. Na quinta, na sexta, era uma celebração grande. Católica que ela era, né? E família toda cristã, quem não é católico, ou é evangélico, ou é espírita. Então, família muito cristã e sempre reunir. Tudo era motivo assim para reunir a família, era muito bom, é muito massa. E agora que eu estava lembrando que a gente está em plena Semana Santa e nem parece. Esse ano ali, esse bicho veio para mudar tudo, viu? Vamos lá, né? Próxima questão. Um recipiente continha 10 kg de gás sob pressão de 10 vezes 10 a sexta newton por metro quadrado. Uma quantidade M de gás saiu do recipiente sem que a temperatura variasse. Sabendo que a pressão caiu para 2,5 vezes 10 a sexta newton por metro quadrado, a quantidade M de gás vale. Ó, se liga. Se ele está falando do mesmo recipiente, o volume também não se altera. Volume 1 e volume 2 são iguais, tá certo? O que acontece aqui, gente, está meio clarinho aqui que eu troquei de lápis, aqui já ficou melhorzinho, mas dá para enxergar, eu sei que dá. Que a qualidade do vídeo é show de bola. Então veja, inicialmente tinha 10 quilos, M1, 10 quilos, tá? A pressão inicial era 10 vezes 10 a sexta newton por metro quadrado. Beleza. Ele deu a temperatura inicial? Não. Por que não deu nem a inicial nem a final? Porque falou, sem que a temperatura variasse. Então, a temperatura vai ser a mesma. 1 e 2 vão ser iguais. T1 igual a T2, que eu posso chamar de T, né? Para não dar confusão, tá? Como é o mesmo recipiente, volume 1 igual a volume 2, que é igual a V. Não muda o volume também. Ele quer saber o quê? A pressão, ele falou, caiu para 2,5 vezes 10 a sexta newton por metro quadrado. Ou seja, sai o gás, logicamente a pressão diminui. Tá? Aí ele quer a quantidade M de gás que escapou. Não é? A quantidade de M que saiu. Então a gente vai comparar, a gente vai ver aí, gente, ó, se eu tinha 10 quilos, eu vou ver quanto ficou, porque eu estou trabalhando com recipiente para saber quanto saiu, tá certo? Igual aqui, naquela outra aqui, ó, aqui está apagado. Na anterior, tá? Que eu calculei quanto tinha para ver quanto tinha saído. Beleza? Então se liga aqui. Primeiro, na situação 1, P1 vezes V1, N, 1 vezes R, vezes T1. Gente, P1 é o quê? 10 vezes 10 a sexta, né? Volume 1 é igual a V, igual a volume 2. N1, gente, eu quero massa, então eu vou fazer o quê? N1, massa 1 sobre a massa molar, que é a massa do gás. Certo? E lembre que a massa de 1 é igual a massa de 2, a molar, porque é o mesmo gás. Constante eu não sei quanto é, ele não falou, e a temperatura 1 é igual a temperatura 2, que é igual a T. Tá? Na segunda situação, P2 vezes V2, N2 vezes R vezes T2. Gente, aqui também, ó, pressão 2, 2,5 vezes 10 a sexta, V2 é V, o volume não muda, N2, N2 sobre M, que é o mesmo gás, então os M são iguais, R se mantém e temperatura 2 é T. Então tem algumas coisas aí que são iguais. Então basta eu isolar aquilo que é igual para igualar, tá certo? Eu posso dizer que V, esse 10 que está multiplicando, não pode passar dividindo aqui, gente. Né? Então eu posso dizer que V é igual a M1 sobre M vezes R vezes T sobre 10 vezes 10 a menos C. Posso fazer isso? Porque eu estou isolando V, porque tem V do outro lado, eu vou igualar. Ó, V aqui vai ficar o quê? M2 sobre M vezes R vezes T sobre 2,5 vezes 10 a sexta. Aí você diz, o que é que eu faço agora, moçada? Pelo amor de Deus. Complicou. Complicou não, gente. Ó, V não é igual a V, então tu vai igualar isso com isso aqui, ó. Vai fazer M1 sobre M vezes R vezes T sobre 10 vezes 10 a sexta. Então tem 10 a menos 6, porque eu sou louco, né?
10 vezes 10 à sexta igual a M2 sobre M vezes 10 vezes T sobre 2,5 vezes 10 à sexta. Quem vê isso aí pensa, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora com tanta letra? Cortar. É isso que você vai fazer, cortar. Tá? Corta esse M com esse M, o R com o R, o T com o T, o 10 à sexta com 10. Olha o festival de corte, como ficou fácil agora. Quem é a massa 1, gente? Não é 10? Então bota 10 sobre 10. Olha que moleza, Jesus. Meu Deus do céu, falar em Jesus. Ó, M2 sobre 2,5, certo? Então, gente, ó, corta 10 com 10 aqui, vai ficar o quê? M2 igual a 2,5 quilos. Gente, que coisa fácil, né? Que moleza! Tá respondida a questão? Tá não, Zé. Tem lá nas alternativas 2,5. Aí tu fez um cálculo desse, meu Deus do céu, acertei. Aí vai e marca 2,5 e erra. Porque essa massa aqui é a que continuou no recipiente. Ele quer saber a que saiu. Tinha quanto? 10. Continuou quanto? 2,5. Então saiu quanto? 7,5. Essa vai ser a resposta. Tá? E tá logo na letra A, 2,5, para pegar o otário. Tá? Então, vamos calcular a massa que saiu. Ele não é isso que ele quer, ó. Sabendo que a quantidade de gás vale uma quantidade de M saiu do recipiente. Então você vai fazer o quê? A massa que saiu. Então tu pega o que tinha, menos o que ficou. Então saíram 7,5 kg. Beleza? Tranquilão? Então, gente, gás é isso, tá? Pivot-tipo-fotó, quando falar das transformações, tá? Das transformações gasosas, lembra das transformações? Eu falei da lei de Boyle, da lei de Charles e Gay-Lussac, né? Que são as transformações isotérmica, isobárica, isocólica ou isovolumétrica. Isotérmica quando a temperatura é constante. Isobárica, pressão constante. Isocólica ou isovolumétrica, volume constante, tá certo? Sai dali e vem para cá. Para a equação de Clapeyron. A equação de quê? De estado de um gás. A famosa fórmula da puta véia, tá? Desculpa aí, pai ou mãe que esteja assistindo essa aula, mas é a forma como se ensina, tá? Esse menino aprende, são danados. Desenrolado. Então, essa fórmula, gente, é quando a gente quer relacionar as três variáveis de um gás com a quantidade desse gás e o tipo do gás, tá certo? Aí é onde entra o número de mols, ok? Então, basicamente, gás é isso, logicamente, em física. Daqui a pouco a gente vai para a termodinâmica, que é uma continuação disso tudo. Em química vocês vão ver mais, né? Vocês vão ver fusão, difusão, vão ver misturas gasosas, tá certo? Química a gente dá uma continuidade a esse assunto de gases. Beleza? Entendido? Mais tarde chega exercício aí para vocês e não para, tá certo? Fica em casa, mas fica ativo. Valeu!